Mas também quem está acompanhando a gente desde as primeiras horas da manhã dessa quinta-feira, através das nossas multiplataformas, porque tem informação desde cedo, né? Quem acordou cedo de verdade foram os homens da Polícia Federal e da Receita Federal. Imagens na tela. A Polícia Federal realiza desde cedo uma mega operação que tem como alvo específico, claro, a empresa Pixbet. É a empresa que é responsável por apostas online. Essas imagens que você está acompanhando agora foram feitas mais cedo e bem aqui em frente à sede da MRTV. É um escritório de contabilidade que atua dando assistência à Pixbet. Homens da Polícia Federal e da Receita Federal desde cedo fazem recolhimento de computadores, fazem recolhimento de documentos, né? Justamente nessa operação. A gente vai entender um pouco mais sobre essa operação daqui a pouco com a nossa repórter Raquel Nuto, que ficou hoje por dentro da notícia. Não foi à frente nem de lado, foi por dentro da notícia. Agora, essa imagem aí que você está vendo, foi uma imagem que foi feita por um morador do bairro do Mirante, um momento que o dono da Pixbet foi abordado pelos policiais no meio da rua. Isso é ali próximo ao Heron Marinho, ali na saída de Campina Grande para João Pessoa. Essas são imagens recuperadas, feitas, agradecer o querido Gustavo Xavier, nosso colega jornalista. Gustavo Xavier, bota já na tela o que é que a gente está assistindo. É o Gustavo Xavier que nos cedeu essas imagens logo cedo. Verton, desde cedo a gente acompanha essa situação, essa operação. O que é que a gente já pode adiantar? A nossa repórter Raquel Nuto está lá na central de polícia e a gente vai acionar ela para ajudar, na verdade, a entender um pouco sobre esse problema. A gente tem mais imagens, inclusive imagens divulgadas pela Polícia Federal do momento de busca e apreensão, né, Verton? É isso mesmo, Márcio. É uma operação importante porque não acontece só aqui em Campina Grande, viu? São 5 estados, a Paraíba e mais 4 estados. Aqui na Paraíba, essas buscas e apreensões estão acontecendo em João Pessoa. Essas imagens que vocês acompanham nesse momento são de outros locais, não são aqui em Campina Grande, mas aqui no nosso estado é João Pessoa, aqui em Campina e no município de Serra Branca, mas também outros estados estão envolvidos, como Sergipe. A busca e a apreensão está sendo feita especificamente lá em Aracaju, em São Paulo, na capital, no Rio de Janeiro, na capital, e também no município de Niterói e também no estado do Paraná, com a busca e a apreensão sendo realizada em Curitiba. Mas aí você se questiona o que é essa operação, o que a Polícia Federal e o que a Receita Federal estão investigando. Olha, gente, o foco principal é investigar um grupo empresarial que é suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos relacionados que são vindos de jogos de azar e casas de apostas esportivas, né? Porque eles segundo a Polícia Federal e a Receita Federal, eles utilizam esse dinheiro desses jogos de azar para esconder lá no exterior, ou seja, ocultando aí até inclusive o pagamento de impostos, né? Essa ação, inclusive, determinou a quebra do sigilo bancário e telemático e o sequestro de até 1 bilhão em bens e valores em todos esses estados que eu citei anteriormente. E todos os investigados, eles vão responder, eles podem responder, né, conforme a participação de cada um, como crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos contra o sistema financeiro, viu? É uma operação importante. A gente vê como tem produtos luxuosos, né, carros que valem aí milhões, além de outras peças, computadores também estão sendo apreendidos. Aqui em Campina Grande, cerca de 19 HDs de computadores desse escritório de contabilidade foram apreendidos pela Polícia Federal. A gente tem outras imagens para mostrar para vocês, além dessas que a gente está exibindo agora, desses carros, porque foram foram em muitos locais essas operações. Essa que você está vendo agora é aqui em Campina Grande, mais especificamente no bairro da Prata. Esse escritório de contabilidade foi justamente o endereço em que a Receita Federal e a Polícia Federal justamente
foram atrás dessas informações, realizar essa busca e a apreensão, viu? A sede da empresa de apostas Pixbet em Campina Grande teve justamente essa busca e apreensão porque a casa de um homem apontado como laranja do grupo foi alvo também. A identidade dele não chegou a ser divulgada por enquanto, mas é uma notícia, uma operação importante, principalmente porque está muito relacionada nesse mundo das apostas, né? Vamos chamar Raquel Nuto. E por que eu vou chamar Raquel Nuto? Porque Raquel Nuto e você, Berton, foram as primeiras pessoas que chegaram aqui na sede da empresa hoje e o escritório é em frente aqui, né? O alvo, né? E Raquel, inclusive, acompanhou de perto o trabalho da PF durante esse momento. Divide tela com a Raquel Nuto, por gentileza, Joel, para a gente atualizar, porque, Raquel, inclusive, como o Berton já disse, não é só aqui em Campina Grande, né? São vários outros núcleos. A gente viu agora há pouco até a abordagem do dono da Pixbet no meio da rua, né? Negócio grande, né, Raquel? Bom dia pra você. Bota a vinhetinha da Raquel, que a gente tá com saudade de ouvir a vinhetinha da Raquel, que ela tá cobrindo o Wanderson nessas férias. Itamar, gaste a vinheta dela. Bota, Itamar. Raquel Nuto. Bom dia, Raquel. Bom dia, Márcio, bom dia, Berton, e a todos que já estão acompanhando o MR Manhã. Pois é, né, essa operação está sendo cumprida aqui na Paraíba, mandados de busca aí em vários estados. Aqui na Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Aqui na Paraíba nós tivemos, né, buscas em Serra Branca e também aqui na cidade de Campina Grande. Como vocês acompanharam, nós estivemos aí desde das primeiras horas da manhã acompanhando essa operação, esse mandado, né, de busca e apreensão aqui em Campina Grande. Aconteceu em um escritório de contabilidade no bairro Bela Vista, né? Equipes aí da Polícia Federal e da Receita Federal estiveram presentes, né? Vocês estão acompanhando aí imagens também quando o proprietário da empresa Pixbet, né, foi abordado pelos agentes da Polícia Federal. Essa operação também conta aí com o apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, né? Operação Arena. Aqui na cidade de Campina Grande, nesse escritório de contabilidade, foram apreendidos aí, como o Berton bem disse, 19 HDs de computadores, 2 aparelhos celulares e também documentos, né? A gente sabe que hoje muita coisa é virtual e também essa questão, né, dos jogos de apostas esportivas, são muitas vezes feitas de forma online. Então, por isso que é necessário essa apreensão para que a polícia possa investigar todos esses computadores e celulares, né, os aparelhos eletrônicos, em buscas aí de evidências nessa investigação, viu? E a investigação segue. A Polícia Federal e a Receita Federal não puderam conceder entrevista por serem agentes que estavam ali, né, na busca. De fato, eles foram convocados para essa busca. Porém, uma coletiva de imprensa deve ser feita em breve, né, com a equipe de investigação, que vai dar mais detalhes dessas apreensões, viu? Eu volto com vocês daí. Ô Raquel, a gente tem, eu vou aproveitar que você está aí na tela, eu vou pedir para o Joel colocar novamente essa imagem que já está inclusive nos blogs, nos portais como é o nome do dono? Hernildo, sendo abordado ali, próximo à casa dele. Ele foi preso? Você tem informação de alguma prisão ou não? Hernildo Júnior, né? Hernildo Júnior, aliás, que é da empresa. Policiais pararam aí o trânsito, interceptaram o veículo do empresário, porém, segundo aí, né, a Polícia Federal, que ele não foi preso, mas alvo de busca aí pessoal, já que não foi encontrado em casa. O celular e o carro dele foram apreendidos, viu? Ele vinha aí chegando a cidade de Campina Grande, estava transitando por essa avenida, porém não foi preso, mas o celular e o carro foram apreendidos, viu? A gente teve um probleminha de conexão na hora que você dizia o nome dele completo. É Hernildo Júnior, não é isso?
Isso, Hernildo Júnior, dono da Pixbet, né? Ele não foi preso, Márcio, mas o carro e o celular foram apreendidos também devido a essas investigações. Raquel Nuto está na central de polícia, Everton? Márcio, e a gente tem mais informações, viu? Inclusive confirmadas pela Receita Federal, porque você acha que é pouco dinheiro? Não, meus queridos, é muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, entre 2022 e 2025, a Receita afirma que esse esquema, esse grupo, teria movimentado cerca de 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões de reais. Ou seja, é uma quantia grande. E para onde ia esse dinheiro? Para o exterior, principalmente para Curaçao e Costa Rica. Curaçao, que fica ali no Caribe. Né? Inclusive, deixa a Raquel dividir, pode deixar nessa imagem. Menino, se possível, tem uma imagem que a PF colocou, mandou, que eles montaram, inclusive com o auxílio da inteligência artificial, que falta alguma coisa. Rota do dinheiro, é isso, Verto? Isso. Quer dizer que aí é para paraíso fiscal. É, paraíso fiscal. E segundo ainda as investigações, parte dessas movimentações financeiras não seria compatível com a capacidade econômica declarada pelos investigados. Ou seja, você não tem capacidade, o seu financeiro não é compatível com aquilo que você movimenta. E aí, da onde vem esse dinheiro? Esse grupo também, para vocês terem uma ideia, é suspeito de atuar na comercialização de créditos de jogos online e na exploração de sites de apostas esportivas aqui no Brasil, viu? Mas, apesar desse dinheiro todo ir para o exterior, e aí para o Caribe, e para Costa Rica, segundo as investigações, as determinações sempre permaneceram aqui no Brasil. E é bom a gente alertar o seguinte, né, Raquel? Olha só, tá aí na tela, pra gente entender, ó, o dinheiro saía do Brasil, dinheiro de apostas remetido para o exterior através de empresas de compensação financeira. O segundo passo era a criação de uma empresa fantasma em Curaçao. O valor recebido por uma empresa de fachada registrada em Curaçao, no paraíso fiscal, sem estrutura real ou funcionários, ou seja, só existia o CNPJ. Aliás, nem lá é CNPJ, só existia a empresa, né? O terceiro passo, demanda dos sócios. Os sócios, de fato, demandam quantias que são justificadas com a emissão de notas fiscais em favor de uma empresa sediada em Curaçao. Tais notas justificam a reintrodução do dinheiro, ou seja, era uma lavagem de dinheiro mesmo. O retorno para o Brasil, o dinheiro retorna ao Brasil com pagamento de supostos serviços, dando aparência de legalidade à operação. A transferência de retorno com justificativa de serviços. O dinheiro retorna ao patrimônio das empresas ou de pessoas físicas envolvidas, já lavado com aparência de origem lícita. Aí olha só as características da empresa fantasma. Não tem sede fixa, nem estrutura operacional, não possui nenhum funcionário ou atividades comerciais, não possui histórico de serviços prestados e registrada em paraíso fiscal com baixo controle regulatório. Essa arte aqui, ela foi divulgada pela própria Polícia Federal. Os impactos para o setor, para a economia brasileira: a sonegação de impostos, desvio de recursos, distorções de concorrência e fortalecimento de esquemas criminosos. Aí tá aí a base legal explicando. Bem, volta para cá, Joel. O que é que a gente precisa entender? O alvo dessa operação não é o jogo, porque a gente sabe que o jogo, por si só, já é um jogo de azar, né? Já é um jogo de azar. O que é que acontece? Eu baixei aqui minha cadeira. O que é que acontece, Raquel? O jogo de azar, ele já existe para que a pessoa perca mais do que ganhe. O jogo, ele é programado para isso. A gente tem que perder mais do que ganhar. Aí o que é que acontece aí nesse processo? O governo está querendo a parte dele do imposto. O alvo da operação não é o jogo. Não estão dizendo que o jogo está fraudado. Não é isso. O que o governo está dizendo é que o dinheiro não está sendo prestado contas. Os caras estão levando, segundo a investigação, o dinheiro para fora, dinheiro de lavagem de dinheiro sem imposto, e voltando para o Brasil, lavado como em forma de serviço. Essa empresa de Curaçao
prestaria serviço para a Pixbet. Ou seja, a Pixbet estaria prestando serviço para essa empresa e eles pagando a Pixbet com esse dinheiro lavado. Então, o esquema, repito, segundo a PF e segundo a Receita Federal. Não sou eu que estou dizendo aqui, não. Não é? Não sou eu que estou dizendo. Aí, Raquel, você já disse aí que tem uma perspectiva de uma entrevista coletiva, né? Até pela repercussão, né? Exatamente, né, Márcio? Os agentes que estiveram em Campina Grande, eles foram convocados para essa busca e apreensão. Então, eles não podiam aí conceder entrevista coletiva, mas o delegado responsável pela investigação, eles devem aí convocar em breve uma coletiva de imprensa sobre essa operação. A gente tem as informações técnicas do que diz respeito à Polícia Federal dessa operação, quantos homens, quantos pontos, quais os alvos. Vamos relembrar aí, porque a Raquel já trouxe a informação que eu não sabia. Até na casa de Hernildo Júnior foram, na casa dele mesmo. É por isso que ele foi abordado no meio da rua, como vocês viram aí. A gente tem ponto. Onde é que a gente já sabe que a polícia foi além aqui do escritório de contabilidade? Verton e Raquel. A gente tem essa informação, Márcio. Como é que se diz? Aqui na Paraíba foram em João Pessoa, Campina Grande e em Serra Branca, né? Que acredito que seja outro ponto muito importante. Porque é a cidade dele, né? Foi onde a Pixbet nasceu, que é Hernildo Júnior de Serra Branca, né? Justamente, em Sergipe foi lá em Aracaju, em São Paulo e no Rio de Janeiro foram nas capitais, São Paulo, Rio de Janeiro. Além disso, lá no estado do Rio de Janeiro também foi no município de Niterói. No estado do Paraná, as buscas e apreensões aconteceram em Curitiba, ou seja, é uma investigação que está movimentando o Brasil inteiro. São 5 estados, inclusive de diferentes regiões, que no fato deles, principalmente lá em São Paulo, Márcio, um dos alvos de busca e apreensão é um advogado bastante conhecido na mídia, Nelson Williams. O Williams, inclusive, ele é um advogado porque ele é advogado da empresa. Ele não é advogado da empresa, nem o dono, como a gente já pontuou aqui. Ele é apontado como suspeito aí nesse esquema. Ele é como se fosse um conselheiro desse esquema todo. Um consultor. Isso é o que diz a investigação da Polícia Federal. A gente vai trazer os detalhes para vocês em relação a esse âmbito agora que chega lá de São Paulo, viu? Já tem foto. Consegue uma foto dele, do advogado? Se tiver, coloca no ar. Aí. E deixa a Raquel em tela dividida aqui, Raquel, porque eu quero que a gente pesquise, inclusive, porque a gente tá falando da Pixbet, mas o grupo Pixbet tem outras bets, são várias empresas numa só. Mas vamos lá trazer essa história do advogado, Verton Ribeiro. O principal alvo da ação é a empresa Pixbet, que seja muito claro essa informação, segundo a Polícia Federal. Ninguém tá criando nada aqui, Ninguém não, né? Tá criando nada. A transição criminosa investigada também envolve a Pixstart, empresa fantasma, que seria sediada em Curaçao, no Caribe. Pixstart, é? Pixstart, seria o nome da empresa. E olha, não sei se vocês lembram... Esse advogado muito famoso. Pois não, Raquel. Não sei se vocês lembram que a gente trouxe aquela decisão da Justiça, né, que suspendia aí a Pixbet, que inclusive partiu de um juiz aqui de Campina Grande, né? Além da Pixbet, a mesma empresa, ela é operadora também das marcas Flabet e Bet da Sorte. Como o Márcio disse aí, não é somente uma, né? São aí mais 2, Flabet e Bet da Sorte também são da mesma empresa, viu? Ô Raquel, inclusive foi até bom você lembrar, isso é ele no Congresso, né? Na comissão daquele negócio. Isso. Ó, isso é um call center, ele não é fraco não, viu, Raquel? Meu filho, não é fraco não. Agora, é o seguinte, é importante, Raquel, fazer esse registro histórico, porque nesse caso aqui de Campina, foi especificamente sobre aquela situação das crianças e adolescentes, não foi?
Agora, encontraram até um Isso. revólver. Isso foi uma arma que encontraram no escritório dele? Também foi, Márcio. Vamos trazer agora as informações em relação a Nelson Williams, porque ele é um dos alvos dessa operação da Polícia Federal, porque ele é suspeito de ser o operador financeiro desse grupo investigado. E segundo as investigações, ele ocultava bens obtidos pelos criminosos de maneira ilegal, segundo as investigações. Williams é dono de um dos maiores escritórios de advocacia empresarial aqui do Brasil e soma mais de 1 milhão de seguidores em suas redes sociais. Em setembro do ano passado, ele também havia sido alvo da polícia por suposta participação em esquemas de fraude e desvios do INSS. Vixe. Inclusive, nas investigações e nas redes sociais, ele esbanjava muitos bens de valores, o que acabava chamando a atenção de todos, né? Acabava sendo um nome importante, o pessoal acabava olhando até no meio da advocacia mesmo. Mas ele é investigado por ser um operador financeiro desse esquema, viu? Em nota, o escritório de Williams informou que, abre aspas, a gestão das operações mencionadas era de responsabilidade exclusiva do escritório de Paulo Advogados e Consultoria Jurídica, sem qualquer vínculo societário ou de controle do escritório de Williams, né? Em setembro do ano passado, como eu mencionei, ele foi alvo da Polícia Federal nesse esquema de fraudes do INSS. Na época, na casa dele foram apreendidas esculturas eróticas, armas e carros de luxo, incluindo uma Ferrari e uma Porsche. Essas que vocês acabaram de olhar aí. Ele é filho, inclusive, de pequenos agricultores e o advogado, inclusive, já foi capa da Forbes, o primeiro da categoria a ter destaque da publicação e se apresenta também como empreendedor jurídico. Ele é formado em Direito pela instituição Toledo de Ensino, em Bauru, no interior de São Paulo, e é fundador do escritório que leva o seu nome, Nelson Williams Advogados, viu, Márcio? Rapaz, agora eu me lembrei dele, Raquel Nuto. Ele não é o que foi visitar Antônio da Brás Compra na Argentina, homem? Foi ele, Nelson, foi. É inteligentíssimo, inteligentíssimo. Porque tem que ser inteligente, né, gente? Pra dobrar estudinho aí tem que ser inteligente. Inclusive ele... Quantos milhões de seguidores ele tem, menino? Quantos? Só milhão? Mais milhão, é. Eu vou consultar aqui, porque... Mais de 1.400.000 seguidores. Inclusive, olha só como é complexa essa situação, viu, Raquel? Se a polícia puxar esse novelo de lã, vai pegar mais gente, não só no advogado. Vocês esqueceram que Wesley Safadão também é sócio de Hernildo Júnior? Inclusive, teve um dia que tava aqui, viu? Então, assim, se puxar mais um pouquinho, isso é igual um novelo de lã. Inclusive, Márcio, em relação ao proprietário do escritório de contabilidade, não houve mandado na sua residência. O mandado foi especificamente no escritório de contabilidade.